Olá, amigos! O Espiritismo tem dogmas? O que vocês acham? Dogma é uma palavra grega que significa princípio, fundamento. É um princípio reconhecido, mas não demonstrado, ou seja, não precisou de comprovação da experiência para ser aceito. Os dogmas ou princípios são os fundamentos de qualquer ciência, religião, doutrina ou sistema. Tem 3 tipos de dogmas: o racional, religioso e o ingênuo. O dogmatismo racional é defendido pela filosofia, que acredita na possibilidade de alcançar as verdades absolutas. E o que não pode ser demonstrado na experiência, pela experiência, o que não pode ser demonstrado empiricamente, é tido como princípio. O dogmatismo religioso está associado aos diferentes segmentos religiosos. É um conjunto de verdades absolutas que se conquista pela fé ou pela revelação divina. Por isso mesmo, não pode ser questionado. E o dogmatismo ingênuo é o senso comum, são as opiniões, muitas vezes são aceitos sem questionamento. O conhecimento do senso comum não foi obrigatoriamente testado, nem validado pela razão. Quer dizer, não é razoável, e por isso não é razoável confiar cegamente no senso comum. Mas isso não significa que o senso comum está sempre errado. Em todos os tipos de dogmatismo, há uma relação entre dogmatismo, ou seja, o dogma, e o conhecimento. Então, os dogmáticos, seja racional, religioso ou ingênuo, acreditam em verdades absolutas. O dogmatismo crítico crê que essas verdades vêm do raciocínio individual. O dogmatismo religioso acredita que essa verdade é revelada por alguma autoridade, por isso não admite contestação. E o dogmatismo ingênuo é o senso comum. E os céticos? Então, de um lado aqui temos os dogmáticos e aqui os céticos. Os céticos questionam tudo, duvidam de tudo, não acreditam em verdades absolutas. Hoje em dia, a palavra dogma está muito associada ao dogma religioso ou teológico. Toda religião é baseada em verdades que não podem ser questionadas, verdades reveladas por Deus. E o nível de tolerância, a não aceitação desses dogmas varia conforme a religião. Há pessoas mais ou menos dogmáticas, há religiões mais ou menos dogmáticas no sentido religioso, de não contestação. Mesmo dentro do catolicismo, existem as vertentes mais progressistas. Por exemplo, a teologia da libertação, que une socialismo e catolicismo. A renovação carismática, que é uma junção de catolicismo e protestantismo. E tem as vertentes mais tradicionais, mais conservadoras, algumas religiões protestantes. Mas todas as religiões afirmam dogmas ou verdades absolutas. O Papa Francisco pode ser considerado uma liderança progressista, porque ele revisou alguns dogmas da Igreja Católica, porque, segundo a Igreja Católica, não se podia questionar nenhum dogma, e, no entanto, o Papa Francisco modificou alguns desses dogmas. Nos primeiros séculos da era cristã, a Igreja Católica, o cristianismo, percebeu a necessidade de conciliar fé e razão para fundamentar esses dogmas em princípios, para que eles se transformassem no fundamento, nos princípios. Dessa forma, os pagãos, aqueles que seguiam o paganismo, acreditavam em vários deuses,
que conheciam, muitos deles conheciam bastante a filosofia, poderiam ser convertidos mais facilmente. Então, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, grandes padres da Igreja Católica, filósofos, pensadores, foram os grandes responsáveis pela construção de uma base sólida para a fé. Para a Igreja Católica, então, o dogma é uma doutrina de Deus, né, revelada por Jesus Cristo. E esses dogmas são definitivos e imutáveis, são inquestionáveis, sendo que o Papa Francisco, né, mudou alguns porque ele já está numa vertente menos dogmática. Então, alguns dogmas da Igreja Católica: a existência de Deus, um Pai Criador, o Filho Jesus que salva a humanidade, o Espírito Santo, a virgindade de Maria Santíssima. E todas as religiões têm os seus próprios dogmas. Para o judaísmo, o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, então é nisso que eles acreditam. O islamismo defende que todo muçulmano deve peregrinar até Meca pelo menos uma vez na vida. Então, para eles, isso é um mandamento, é um dogma. Tudo isso são dogmas religiosos. Mas os dogmas podem ser científicos ou filosóficos, que têm como base a contestação, né? A contestação que vem lá do ceticismo, da dúvida. Então, a filosofia, a ciência, admite os questionamentos da verdade para que não haja uma submissão, uma confiança cega em verdades absolutas. Isso é um dogmatismo crítico que defende a capacidade de conhecer a verdade por meio da observação e da razão. Então, a experiência e o raciocínio, observação e razão, utilizando uma abordagem metodológica, racional e científica, utilizando o debate, a reflexão constante, o idealismo platônico, né, que o mundo das ideias de Platão, o racionalismo cartesiano, penso, logo existo, né? René Descartes, que trouxe a dúvida metódica, são correntes filosóficas que admitem pensamentos dogmáticos, princípios, né? Mas também reconhecem a dúvida como parte do método que leva à verdade indubitável, né? Que não pode ser duvidada. A lógica, a matemática também são dogmáticas, porque elas são fundamentadas em princípios inabaláveis. Então, quando surge um questionamento, uma dúvida, um erro, né? Presume-se que haja um erro metodológico do pensador, no caso da matemática, do cálculo, no caso da lógica, do pensamento, né? Daquele que questiona. Porque os resultados matemáticos são exatos. Se houve algum erro, esse erro foi operacional, foi na operação, na conta, no raciocínio ou na metodologia da pessoa que fez o cálculo. E a doutrina espírita também é uma filosofia, ela tem o seu tríplice aspecto: filosofia, ciência e o aspecto moral. É religião não no sentido de instituição. E como filosofia, a doutrina espírita é dogmática crítica, né? Ela aceita esses dogmas, mas eles podem ser questionados. E vamos fazer uma analogia do que a doutrina espírita nos ensina com o erro do operador lá que fez os cálculos errados. Então, o erro não está nos princípios, nos dogmas da matemática, mas nos cálculos, na interpretação do resultado. Assim também o Espiritismo. Quando o Espiritismo nos fala que Deus é justo e imparcial, e isso é um dogma, Deus é justo e imparcial. Mas nós também pensamos, mas se Deus é justo e imparcial, por que ocorrem tantas injustiças no mundo?
porque nascem pessoas já doentes, com problemas físicos, mentais, em condições de extrema miséria, enquanto outros nascem saudáveis, na opulência de recursos materiais. Se Deus é justo e existe injustiça no mundo, onde está o erro? Aí o erro está na nossa forma de interpretar, no nosso entendimento, é um erro de interpretação das leis de Deus. Está naquele que questiona. Por quê? Se ocorre injustiça, se ocorre parcialidade no mundo, né, privilégios, não é Deus o responsável, mas é o homem que pratica tudo isso. E se o homem é injustiçado, por exemplo, nasce em condições precárias, doentias, há causas desconhecidas, causas justas, causas que podem ser explicadas pela lei da reencarnação, pela lei de causa e efeito. Aquele que só parece ser injustiçado ou estar injustiçado, na verdade pode estar colhendo os frutos de seus erros de vidas passadas. É o plantar e colher, a cada um segundo suas obras, conforme nos ensinou Jesus, né? A lei de causa e efeito. Então, retomando, né? O dogmatismo é o oposto do ceticismo. O ceticismo nega completamente a possibilidade de conhecer as verdades ou as leis ou os princípios que regem o mundo. O cético duvida de tudo. Ele rejeita qualquer sistema filosófico que defenda a possibilidade de se alcançar o conhecimento absoluto. Exemplo é o sofista Górgias. Ele era um cético. Lá na Grécia Antiga ele escreveu: a verdade absoluta não existe. Se existe, não pode ser conhecida. E se for conhecida, não pode ser comunicada. O ceticismo foi fundado por Pirro, um outro filósofo chamado Pirro, na Grécia Antiga. Parece, né, que o ceticismo parece que estagna o nosso pensamento, né? A gente não pode duvidar, então, né, para que eu vou questionar? Mas René Descartes, no século XVI e XVII, né? Ao contrário do ceticismo, eu tenho que duvidar de tudo. O ceticismo duvida, o cético duvida de tudo, né? Acha que nunca vai alcançar uma verdade absoluta. Já no século XVI e XVII, René Descartes mudou essa perspectiva cética. Ele fundou o ceticismo construtivo, não esse ceticismo estagnante, mas um ceticismo construtivo. Porque para Descartes era necessário duvidar de tudo, manter-se numa postura cética, né? Mas para quê? Para chegar ao conhecimento verdadeiro. Duvidar para pensar. O cético duvida, mas não para chegar ao conhecimento verdadeiro. É um ceticismo estagnante. Mas o ceticismo construtivo duvida para quê? Para chegar ao conhecimento verdadeiro. Hoje em dia, esse ceticismo crítico está muito presente na ciência. É o ceticismo científico, porque para esses cientistas, né, céticos críticos, a dúvida é um princípio fundamental. É necessário duvidar, é necessário perguntar, questionar, porque é isso que vai orientar o avanço da ciência, a curiosidade, né? E o Espiritismo, então, a gente vê que tem dogmas, mas não dogmas religiosos, que não podem ser questionados. Tem dogmas racionais, revelados por Deus, mas também pensados pela razão. São baseados na observação. Os dogmas do Espiritismo não são rígidos, eles podem ser alterados se os fatos comprovarem o contrário ou o erro. Os dogmas do Espiritismo são como os da ciência, fundados na observação, na experiência e na razão, para a obtenção de conclusões lógicas. Os dogmas do Espiritismo são
Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, tudo está lá no Livro dos Espíritos. O homem é um ser criado por Deus, por isso deve amá-lo, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. O homem possui uma natureza tríplice: espírito, perispírito e corpo material. O espírito pré-existe e sobrevive ao corpo físico, que é um instrumento, nesse mundo material para vivenciar experiências, aprender e evoluir. O perispírito é o corpo espiritual, é o duplo do corpo físico e é o meio de ligação entre espírito e corpo. A morte é o processo de desencarnação do espírito, ou seja, é o desprendimento do espírito desse corpo físico que envelhece, adoece e morre. As encarnações são sucessivas e progressivas. O princípio inteligente vai estagiando nos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, e prossegue como espírito no reino hominal até chegar à perfeição relativa. A lei da reencarnação é o efeito das consequências ou causas da vida anterior. O presente é o resultado do passado. O que nós somos hoje foi o que nós construímos ao longo das muitas encarnações. Os espíritos povoam o mundo espiritual que circunda, interpenetra e influencia o mundo material. Há uma gradação evolutiva infinita de seres, consequência da lei do progresso. Os espíritos podem se comunicar com os encarnados de diversas formas. Também os encarnados exercem influência sobre os desencarnados pelo pensamento, pela prece. Cada pessoa tem o seu espírito protetor ou guia espiritual, o anjo guardião. A relação entre encarnados e desencarnados, entre encarnados e encarnados e desencarnados e encarnados, entre eles, entre si, se baseia na vibração mental e emocional. Deus ama todas as suas criaturas sem distinção. A lei de causa e efeito preside todos os processos da vida. A caridade é a lei principal da evolução do espírito. Fora da caridade não há salvação. O universo é infinitamente habitado. Esses são dogmas do espiritismo, dogmas racionais. Até hoje, esses dogmas fundamentais da doutrina espírita não sofreram nenhuma contestação científica, mas o espiritismo é progressivo. O próprio Allan Kardec escreveu: se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. E ele escreveu também: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Agradeço a atenção e que a paz de Jesus esteja em nosso dia, em nossos lares, em nossos corações.